Paz do Senhor para todos, mais um EBD em pauta, e nesta oportunidade iremos meditar na lição de número 10 deste trimestre, que está falando sobre a Santíssima Trindade. Está conosco aqui o cooperador irmão Jamerson, do setor Hebron, subsede. Pai do Senhor, irmão Jamerson. Pai do Senhor, pastor Paulo Vieira, é um prazer poder estar aqui com os irmãos nessa noite, podendo comentar essa tão preciosa lição. E a todos os nossos queridos e amados professores e ouvintes que depois estarão acompanhando esta transmissão. Então a lição de número 10, ela tem como título o Espírito Santo, o Capacitador. O texto áureo desta lição está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, a parte A, que diz: "E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne." A verdade prática da lição, o derramamento do Espírito Santo, é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4, capítulo 8, versículos 14 a 17, e 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7. "E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito." Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas as manifestações do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Bom, Jamerson, fazendo uma oração para nós iniciarmos. Oremos. Maravilhoso Jesus Cristo, queremos te louvar, te agradecer por esta tão rica oportunidade, por este assunto a qual esta lição nos traz, Senhor. Que ela venha ser para a nossa edificação, para crescimento da tua igreja, que o teu Espírito Santo, que ainda continua operando em nosso meio, venha capacitar-nos, tanto a nós quanto os professores que estarão lecionando, Pai, esta lição, aos alunos a qual receberão a tua palavra, que eles possam ser cheios e revestidos do teu Espírito Santo. Abençoe esta aula, abençoe as nossas vidas, continue conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então nós vamos falar hoje a respeito da capacitação do Espírito Santo na vida do cristão. A lição de número 9 trouxe o assunto e esclareceu a respeito da regeneração que é operada pelo Espírito Santo, o sangue de Jesus, o sacrifício do Filho amado de Deus, abre essa oportunidade, e o Espírito Santo é o agente regenerador do cristão, aonde assim operam-se os frutos do Espírito Santo. Por isso que na introdução desta lição, o escritor, pastor Douglas, ele diz que o Espírito Santo ele vai além da obra da regeneração. Ele não para por aí, neste momento em que ele transforma o ser humano em uma nova criatura,
mas ele capacita o crente para o serviço no reino de Deus. Então, ele traz esse poder a mais que todo cristão precisa para poder caminhar com as manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade, testemunho eficaz no mundo. Então nós vemos que a regeneração, como foi visto ali na lição passada, a lição de número 9, ela, assim como aconteceu em João 20, a partir do versículo 19, Jesus ali apareceu aos discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo. Naquele momento não era ainda a capacitação, não era ainda o batismo, mas ali era o momento em que Jesus oficializou a regeneração, simbolicamente a regeneração dos discípulos, para que eles pudessem assim, no dia de Pentecostes, receber então a promessa feita por Joel, como está na leitura bíblica em classe. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele tem como a pessoa da Trindade que nós estamos vendo, como Deus, ele tem essa atuação nas nossas vidas, não é isso, irmão Jameson? Exato. Nós vamos ver que o profeta Joel vai profetizar muitos anos antes do acontecimento do dia de Pentecostes, ou mesmo do nascimento do Messias, e nós vamos ver que esse revestimento, essa capacitação que o Espírito Santo nos dá, além de proporcionar a nossa santificação, ele nos auxilia a ministrar com ousadia, e nós estaremos decorrendo isso, nós estaremos comentando a respeito no decorrer desta aula. Há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O profeta Joel, ele é enfático em afirmar sobre esse tão maravilhoso poder, revestimento, que o Espírito Santo é quem vem nos capacitar. A promessa do derramamento do Espírito Santo, ela é universal. Ela abrange o homem de mais idade, ele abrange o jovem, a criança, e ele também quer abranger aos nossos queridos e amados professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ver aqui que há alguns pontos que na Antiga Aliança, ou seja, no Velho Testamento, a promessa o Espírito Santo, ele se manifestava no Espírito sobre determinadas pessoas. E agora essa abrangência, ela alcança a todos, ela não se restringe apenas ao rei, ao sacerdote, como nós vimos no Antigo Testamento. Então nós vemos que esse contexto a qual a lição vai nos trazer, ela inicia aqui com o ponto 1, que é a promessa do derramamento. Havia uma promessa, né, que isso aconteceria. Não era-se conhecido, haja vista que a operação do Espírito Santo, como o primeiro subtópico aqui diz, né, uma promessa de abrangência universal, mas embora tivesse essa promessa, era difícil de entender-se como seria esse derramamento, porque esse contexto geral de abrangência nunca havia acontecido. Então, quando Joel profetizou que nos últimos dias esse derramamento seria para todas as pessoas, indistintamente a linguagem, a nação, o credo da pessoa ali, o que a pessoa pertencesse a qual nação, então veja que isso dificultava o entendimento. Então, por isso que nesse subtópico o escritor diz que o Espírito atuava, né, pontualmente, como o irmão já disse aqui, para as tarefas determinadas. Ou era sobre os reis que eram escolhidos, profetas, né, os patriarcas. Então, o Espírito Santo, ele tinha esta função um pouco restrita a algumas pessoas que eram escolhidas. Já que, ao passo que o escritor nos traz a visão da nova aliança em Cristo, que justamente é esse derramar do Espírito Santo, essa abertura para que todos aqueles que, através da regeneração, há de se frisar isso muito bem em sala de aula, que o único requisito para que a pessoa receba o Espírito Santo como capacitador é justamente ter sido regenerado pelo Espírito Santo através do sangue do sacrifício de Cristo. Então, este é o único requisito primário para que isso aconteça. E nós vamos ver, né, no decorrer dessa lição, que
a forma que o Espírito Santo nessa abrangência atua, ela foi aí, como diz aqui no finalzinho do subtópico 1, ela alcançou jovens, velhos, homens, mulheres, livres e servos. Então, sendo regenerado pelo Espírito Santo, automaticamente a pessoa, o cristão, aí então, ele está capacitado para receber esta operação maravilhosa. Não é isso, irmão James? Isso mesmo, o comentarista da lição ele é feliz em nos trazer que o derramamento do Espírito ele não é de modo indiscriminado, mas ele vai afirmar que é enfático, ele é incisivo nas suas palavras, que é sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Aquele que experimentou o dom da salvação, que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma, aquele que experimentou o dom regenerador do Espírito Santo, que teve essa oportunidade de ter a vida transformada, agora sim, ele também tem esse privilégio de ser revestido de poder, de ter esse revestimento para estar apto aos combates, às necessidades diárias. Ele tem essa preparação sobrenatural que somente o Espírito Santo pode nos fornecer. Então, nós devemos, antes de tudo, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós passamos por essa regeneração e agora buscarmos incisivamente, com toda a nossa fé e todo o nosso coração, crendo que essa promessa é para as nossas vidas. Isso. Então, a abrangência do batismo com o Espírito Santo, como nós conhecemos, né, ela é para todos. O único requisito, como já falamos e sempre frisamos, é justamente a regeneração. Mas independente de posição, de cargo, de o que for essas diferenças, é a presença do Espírito, sendo a pessoa regenerada, ele está apto para ser capacitado e receber aí o batismo com o Espírito Santo. O segundo subtópico, ele vai dizer a respeito que esta promessa, ela é demonstrada com ação sobrenatural. Ela traz consigo, dentro da promessa, desde lá a profecia de Joel, capítulo 2, ela nos diz que seria acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais, como profecias, sonhos, visões, experiências extraordinárias que serviriam para nossa edificação espiritual, né? E isso serviria para nós como um canal para que nós fôssemos sensíveis para as manifestações dos dons do Espírito. Então, veja que esta promessa, ela se distingue daquilo que era no Antigo Testamento, porque a ação sobrenatural que é prometida e que se realiza no dia de Pentecoste, ela já inicia no momento do batismo. Que a ação do Espírito Santo, ninguém via no Antigo Testamento línguas repartidas como de fogo, as pessoas falando em línguas estranhas, não existia isso no Antigo Testamento. Ao passo que quando a promessa de Joel se cumpre, né, em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecoste, então ali abre-se um leque de operações sobrenaturais, como está, né, relatado, línguas repartidas como de fogo, um som veemente. Então, o sobrenatural ali, ele abrange sinais que antes não eram vistos. Não é isso mesmo? Exato, pastor. Muito bem salientado. Quando nós falamos aqui a respeito de uma promessa e de ação sobrenatural, nós vamos ver que, além dela servir de edificação, o Espírito Santo ele traz na vida do servo de Deus, do homem e da mulher cheia do Espírito Santo, uma vida ativa, traz também uma vida dinâmica, é sensível à voz do Espírito Santo. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele é como o profeta Elias, naquela situação em que ele estava, e de repente veio um forte vento, e depois um sucio, né? um vento bem calmo, tranquilo, e ele foi capaz de perceber o Espírito de Deus ali, ele viu que Deus estava presente. Então um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele é sensível à voz do Espírito, afinal nós estamos cheios. É importante também lembrarmos que essa promessa dos últimos dias, o profeta Joel ele direciona
para um tempo escatológico. Ele aponta também para a vinda do Messias, porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a expressão naqueles dias refere-se ao Messias que era aguardado. E nós vamos ver que, ao desenrolar dos acontecimentos finais, fica relacionado também, demonstrando o plano redentivo de Deus, o revestimento que o Espírito Santo nos fornece em falar com autoridade, ele proporciona para que anunciemos a volta de Cristo com coragem, com ousadia, sim, com temor, mas anunciando que esse Jesus Cristo que fez a promessa do derramamento do Espírito e que essa promessa se cumpriu, ela também aponta para o fim de todas as coisas. Por isso que essa passagem ela é tão importante. Todo crente ele deve cultivar uma vida diária de relacionamento com o Espírito Santo. Afinal de contas, é Ele que é o capacitador, o amigo, abrigo, o refúgio em quem sempre nós possamos contar e que vai estar presente. Essa promessa do sobrenatural nos dá essa confiança para chegar diante de Deus. O autor aos Hebreus ele vai escrever que cheguemos com confiança ante ao trono da graça. E o Espírito Santo ele nos proporciona isso. Nós temos essa ousadia, esse poder e que nós possamos estarmos cheios do Espírito Santo em todos os dias de nossas vidas. Isso, então, veja que o primeiro tópico aqui nos traz a visão que esse batismo, essa capacitação, que é o batismo com o Espírito Santo, ele é para todos, abrange todos, ele vem com a promessa de ações e a concretização de ações sobrenaturais, operações de maravilhas e sinais, coisas que não são naturais ao ser humano, o ser humano por si só não consegue fazer. E no subtópico 3 ele diz que é uma promessa para os últimos dias, porque muitos, por uma interpretação errada da palavra, dizem que o batismo com o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, essa capacitação de poder na vida do cristão, ela ficou restrita para os dias apostólicos. E nós vemos no contexto da palavra de Deus, com versículos que o próprio escritor nos cita aqui, e pensamento que esses versículos nos traz, e até o contexto de hoje, a promessa está se cumprindo, nós estamos vendo pessoas sendo cheias, sendo capacitadas pelo batismo com o Espírito Santo, operando através dessas pessoas os dons espirituais. Então, nós temos que entender, e o contexto da lição, ele traz esta visão que a figura do Espírito Santo, com essas ações que nós estamos vendo aqui, compõe o poder do Espírito Santo como Deus, como aquele que consegue transformar o homem, regenerá-lo, depois capacitá-lo para aquilo. Por isso que cumpre-se aquilo que Jesus disse, que ele precisaria, a obra dele estava consumada, ele precisaria subir ao Pai para que o Espírito Santo viesse para dar continuidade a esta condição que estava planejada pelo Pai antes da fundação do mundo. Por isso que nós vemos aqui que no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo inaugurou a igreja oficialmente, e trouxe também com esse advento do dia de Pentecostes, o início dos eventos escatológicos. Então, a partir do nascimento de Cristo, deu-se sequência àquilo que era predito pelo Pai. Então, nós estamos hoje aguardando o arrebatamento da igreja, e com o arrebatamento da igreja, o fim se inicia, e aquilo que já está biblicamente descrito, irá acontecer. Então, o Espírito Santo, ele nos traz essa função, e nos diz que a profecia de Joel, dentro desse contexto, permanece vigente durante toda a dispensação da graça. Então, quem vai ser batizado com o Espírito Santo? Enquanto o arrebatamento não acontecer,
o batismo pode ser uma realidade na vida daquele que busca, não é isso, irmão? Com certeza, pastor. E é interessante também o professor na sala de aula e os demais alunos, nós observarmos que Lucas, ele vai escrever o Evangelho, obviamente, e também vai escrever o livro de Atos. E nós vamos ver que no decorrer do Evangelho de Lucas, não há menção da palavra eclésia, igreja. E no livro de Atos, Lucas vai registrar 24 vezes esta palavra. Então, o derramamento do Espírito Santo acontece quando os discípulos e todos que estavam reunidos são batizados e cheios do Espírito Santo, em Atos 2. E a partir daí nós vamos ver esse mover na vida da igreja. Por isso que ela é uma promessa tão atual em nossos dias. E por isso é importante nos nossos dias continuarmos crendo e buscando esse revestimento do Espírito Santo. Isso. Então, nós vamos entender com essa introdução do primeiro tópico, que é para todos. Quem pode ser batizado com o Espírito Santo hoje? Todos. Né? Sendo regenerado, está apto a receber. O que vai acontecer na minha vida eu sendo batizado? Sinais, como diz aqui, sobrenaturais. Então, o Espírito Santo, de forma sobrenatural, vai agir na nossa vida. Para o meu benefício próprio? Não. Para, como ele disse aqui, pastor Douglas deixou bem claro, para que a edificação, haja edificação da igreja, das pessoas, daquele que necessita. Então, esta é a função. E isto é uma promessa para os nossos dias. Estamos aptos. E quando eu estudava esta lição e vendo essa questão da capacitação e nos personagens bíblicos como Pedro, como Estevão, como Filipe e como tantos outros ali, é por isso que nós estamos vendo hoje os cristãos de forma apática, de forma medrosa, amedrontados, porque muitos hoje não estão buscando essa capacitação do Espírito Santo. E é importante nós frisarmos que a regeneração, ela é perdida através do pecado. Se há pecado, você perde a regeneração, a justificação, você perde automaticamente a salvação. E a capacitação do Espírito Santo, não necessariamente você precisa pecar para perder essa capacitação. Mas o apóstolo Paulo, como na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz que não extingais o Espírito Santo. Então, não basta a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Ele tem que manter esta chama viva a cada dia, a cada momento, ele tem que ter este contato. O que nós estamos vendo nos nossos dias, e a Bíblia Jesus já deixou descrito isso em Mateus 24, é que essa apostasia faria isso na vida das pessoas. E os cristãos hoje estão apáticos, amedrontados. Quantos hoje no seu local de trabalho não têm coragem de se colocar como um cristão, de se posicionar, isso é a palavra que se posicionar em algum assunto que surge ali como um cristão. E então, na sua casa, no lugar de trabalho, no colégio, quantas pessoas estão hoje nas faculdades, nos colégios, e não tem essa capacidade, não tem esta autoridade que é gerada justamente por essa capacitação do Espírito Santo. Então, por isso que nós estamos vendo em muitos locais a igreja, ela sofrendo com isso, porque não está acontecendo a edificação que deveria acontecer nas igrejas, não é isso, irmão? Verdade, pastor. Nós vamos ver que virtude, poder, quer dizer mais que força ou apenas habilidade. A palavra, ela indica que é um movimento em ação, é poder em ação. Então, nós necessitamos, em nossos dias, ver esses acontecimentos sobrenaturais. Quão maravilhoso víssemos em nossos dias homens e mulheres cheios do Espírito Santo, como Pedro e João, que chegando à Porta Formosa não tinham ouro e nem prata, mas tinham o Espírito Santo. O que eu tenho, eu te dou. Quão maravilhoso seria nós vermos um testemunho na vida dos nossos dias
de pessoas experimentando com as suas vidas mesmo sendo testemunho. Jesus, eles vão dizer que acontecerá que quando receberes o poder, terão evidências, falarão em novas línguas, expulsarão demônios, e se alguma serpente ou beberem algo mortífero, não morrerão. E nós vamos ver isso exatamente na vida de Paulo. Quando ele chega na ilha, ele está juntando graveto ali, a serpente pica e nada acontece, todos ficam assustados. O Espírito Santo, ele dá esse poder para testemunhar. Então são acontecimentos que se faz necessário a igreja nos nossos dias buscar, clamar, para que possamos experimentar essa profecia que ainda continua ativa nos nossos dias, mesmo sendo profetizada tanto tempo antes de hoje, né, óbvio, mas que se faz necessário. Por se esfriar o amor, a fé de muitos, né? Por acabar o amor, a fé de muitos se esfriaria. Então é necessário que nós retornemos o amor, retornemos a buscar incansavelmente o Espírito Santo. O pastor Paulo, ele é muito feliz em dizer em suas palavras que nós devemos cultivar. Faz a menção do que Paulo nos escreve. Não instigueis o Espírito, não exclua, não elimine, não acabe, não cesse, porque é necessário termos o cultivo do Espírito Santo em nossas vidas diárias, ao levantar, ao almoçar, no momento de trabalho, um momento que eu tenho oportunidade, que tem um grupo de amigos que estão com uma conversa paralela, eu tenho a oportunidade de evidenciar o meu caráter cristão, eu tenho a oportunidade de falar a respeito de Jesus Cristo, tenho a oportunidade de mostrar na minha vida essa virtude, esse poder em ação. Então é isso que o Espírito Santo, ele nos proporciona. Isso. No tópico 2, nós vamos falar justamente de uma parte desse poder, que é o poder de testemunhar, né? E nós precisamos pontuar, irmãos, a respeito do poder, que é a palavra-chave desta lição, né? Poder, que o poder, ele procede de Deus, né? Como nós já vimos, a primeira pessoa que nós estamos estudando nesse trimestre da Trindade. Jesus, ele reiterou esse poder como um revestimento, quando falou lá em Lucas capítulo 24, né, em Mateus 1 e 8, Atos 1 e 8, perdão. E o Espírito Santo confirmou esse poder no dia de Pentecostes. O poder que nós estamos falando aqui, ele toma várias interpretações na Bíblia Sagrada. Ela toma vários contextos, melhor dizendo, né? Lá na lição de número 5, já foi falado um pouco a respeito do poder que lá em si foi concedido aos discípulos. Dentro do contexto bíblico, o poder que a Bíblia nos descreve, ela vai falar de capacidade de agir, né? Ela vai nos trazer a visão, quando nós vemos a palavra poder ou virtude, que é uma das suas, né, traduções, em ser capacidade, virtude mediante a qual uma pessoa ou uma coisa pode trazer algo a uma realidade. Então, no Antigo Testamento, no hebraico, existiam 3 palavras que traduziam poder. A primeira era quash, a segunda era os e a terceira é geburá. Já no Novo Testamento, a palavra que nos traz essa visão de poder, que é dentro do contexto bíblico, a primeira é dunamis ou dinamis, né, que traz a ideia aí de dinamite, de força, exousia, que traz o seu contexto direito ou autoridade, né, o poder como um direito ou como autoridade, e a terceira palavra que nós vamos encontrar com a forma de poder dentro do contexto do Novo Testamento é kratos, né, que é o domínio e força, que traz a visão aí de superioridade. Então são essas 3 palavras que elas vão permear o Novo Testamento, e nós aqui na sede, para quem teve a oportunidade,
Pastor Altair Germano já nos ministrou um assunto a respeito disso, aonde ele trouxe com clareza as diferenças dessa utilização bíblica na vida dos discípulos e das pessoas que ali estiveram e na nossa vida nos dias de hoje. Então, o poder que o Espírito Santo gera no cristão, ele não é só um poder para fazer sinais e prodígios, vamos supor, operar coisas milagrosas, mas ele também traz autoridade de, como diz aqui, autoridade, né, como Jesus exemplificou quando ele acalmou a tempestade. Ali, além do sobrenatural acontecer, Jesus demonstrou autoridade sobre aquela situação. Assim também somos nós. Às vezes, como nós já citamos aqui, por isso que preocupa que o cristão, às vezes, surge situações dentro do trabalho, onde ele está, que é necessário autoridade espiritual e ele não tem, porque ele não tem essa capacitação do Espírito Santo. Então, por isso que o poder de Deus se inicia aqui, como o pastor Douglas coloca no primeiro subtópico, que é testemunhar. Nós precisamos ser testemunhas de tudo aquilo que Cristo fez, de tudo aquilo que os apóstolos que vieram antes de nós fizeram, até os dias de hoje, o que Deus está fazendo para que chegasse até nós. Por isso que diz aqui que o Espírito Santo veio com o poder do alto, porque o poder procede de Deus. Não é isso, irmão Jamerson? Pastor, nós vamos ver que esse poder é como se fosse vestir de armadura. Isso. Quando nós pegamos ali Paulo falando a respeito da armadura em Efésios 6, nós vamos ter essa realidade. Vivemos em um conflito constante. E o cristão, que ele não tem esse revestimento, que ele não está devidamente armado, preparado, revestido, ele vai passar apurado. No momento em que surgir a oportunidade, ele vai se ver em situação que necessita do auxílio e o auxílio não tem. Então, é necessário, é indispensável para testemunhar a respeito de Cristo. Aos Romanos capítulo 8 e versículo de número 13, Paulo ele vai dizer que, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É uma decisão que devemos tomar do que nós vamos alimentar, do que nós queremos experimentar, o que nós queremos testemunhar, pois isso vai implicar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então é necessário que caminhemos, mas pelo Espírito, sejamos revestidos e experimentemos esses feitos para que possamos viver. E é interessante quando nós olhamos para o contexto bíblico que os discípulos andaram com Jesus, mas mesmo andando com Jesus, eles não tiveram, veja Pedro, mesmo andando com Jesus, vendo tudo que Jesus ensinou e fez, e ele viu com seus próprios olhos, veja que isso não deu autoridade para ele, mas na hora que aquela mulher lá disse, você é um deles, ele se amedrontou e negou que era um discípulo de Jesus. Então veja que, como muitos falam, eu ando com Jesus. O andar com Jesus não é o suficiente. Nós precisamos ser capacitados. Cada um tem a sua função. E é o que a lição desse trimestre está trazendo detalhadamente. Jesus, ele tem o seu papel como filho, como salvador, né? Como aquele que cumpriu as promessas do Pai, né? E abriu assim a oportunidade para que o Espírito Santo prosseguisse a obra que o Pai projetou. Então veja que cada um tem a sua função. Não basta eu aceitar a Jesus e ficar no meu cantinho quieto. Continuar vindo à igreja, sim, né? Isso. E estou esperando o arrebatamento. Eu preciso fazer algo. E para mim fazer algo, ter condição de fazer algo, que é isso que a lição está nos trazendo, para mim testemunhar com eficácia, para mim ter autoridade para falar, para mim poder orar sobre o enfermo, para mim poder fazer qualquer tipo disto, né, como um cristão, eu preciso ser capacitado pelo Espírito Santo. É por isso que já fiz o comentário aqui que preocupa. E às vezes quando nós olhamos para o contexto da igreja hoje, nós vemos que muitos estão assim porque não estão buscando esta capacitação.
ele não está capacitado. Então ele é aquele crente medroso, aquele crente parado, aquele crente que não tem, né, esse ânimo de ir como Pedro. Pedro negou Jesus. Após passar o dia de Pentecoste e ser capacitado pelo Espírito, ele se levantou e pregou para uma multidão. O medo, aquele receio, aquilo foi embora. O Espírito Santo transformou aquilo que Pedro tinha em autoridade, em poder na vida dele para poder pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo, como ele disse, aquele a quem vocês matassem era o Cristo, era o Filho de Deus, era o prometido. E veja que esta mensagem, com a autoridade, com o poder do Espírito Santo, com essa ação sobrenatural, trouxe a conversão de quase 3.000 almas, não é isso, irmão Dinos? Que impressionante, que impressionante, 3.000 almas, né? Pedro falando ali naquele momento e mostrando que a profecia que Joel havia profetizado há tanto tempo atrás, há mais de 800 anos atrás, estava acontecendo. Esse Espírito, o Espírito Santo que vem com poder do alto, que traz para a vida do cristão, ele não é apenas um poder para resistir ao pecado. Eu tenho uma inclinação, a nossa natureza adâmica, eu tenho a inclinação a fazer tal coisa, a cometer tal pecado. O Espírito Santo, quando ele regenera, que ele limpa a nossa mente, o nosso coração, o nosso modo de viver, não é apenas esse poder que ele nos entrega, mas entrega também ousadia para proclamar, sabedoria para usar as palavras corretas, porque não adianta eu ter a ousadia, mas não ter a instrução ou a sabedoria necessária para chegar e conversar com uma pessoa e demonstrar que Jesus Cristo é o Messias aguardado. Não adianta eu ter o Espírito Santo e a ousadia e me faltar ali muitas vezes, quando necessário, a autoridade para ministrar a cura, orar e acontecer milagres. Então é necessário também que isso aconteça nos nossos dias, pastor. Isso. Então veja aí que os sinais aconteceram da descida do Espírito Santo. Nos dias de hoje, como nós sabemos que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Vai acontecer novamente as línguas repartidas como de fogo? Vai acontecer o som veemente como aconteceu no dia de Pentecostes? Não. Isso, né, como está em Atos dos Apóstolos, esclarecido, nós vemos que foi uma manifestação necessária, justamente porque nunca havia acontecido, e se não fosse daquela maneira, justamente a descida do fogo do céu era uma comprovação, assim como no dia do batismo de Jesus, apareceu a pomba, como um exemplo, né, como a figura do Espírito Santo, e a voz dizendo, eis o Filho em quem me comprazo. Então era uma demonstração da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim também no dia de Pentecostes. Aquela descida, as línguas que foram vidas como língua de fogo, ali simbolizava que o poder estava vindo do alto. Não era um poder terreno, não era uma manifestação humana, não era alguma coisa projetada pelos discípulos para impressionar as pessoas que estavam ali, mas era algo direcionado diretamente de Deus, através do Espírito Santo, sobre a vida dessas pessoas. Mas e aí, então, o que vai acontecer para mim saber se eu sou batizado com o Espírito Santo? O que é um consenso bíblico citado, né, como o pastor traz aqui, no subtópico 3, justamente é o falar em línguas estranhas. E aí existem dois tipos de falar em línguas estranhas, que às vezes causam muita controvérsia, mas a glossolalia, que dentro da teologia é traduzida como glossolalia, e a xenolalia. A glossolalia são as línguas estranhas, mas que podem ser conhecidas por nós seres humanos, como foi no dia de Pentecoste. Muitos ouviam falar línguas estranhas, os judeus falando em outra língua, mas que era conhecida por alguns que ali estavam. Essa é a glossolalia. E existe a xenolalia, que são as línguas estranhas conhecidas, né, aqui pelo ser humano. São línguas
celestiais, é um dialeto que nós não conseguimos interpretar. Então, este é o marco, é a marca na vida do cristão que é batizado com o Espírito Santo. Falar em línguas estranhas, não é isso? Certo, pastor, isso mesmo. Tá? Então, tem essa diferenciação. E nós precisamos estar aptos a discernir essas evidências, o que é o revestimento, o que é o batismo com o Espírito Santo. No Pentecostes, os discípulos eles começaram a falar em outras línguas, a rigor que significa vocabulário, né? Diferente de línguas nativas, como o senhor já trouxe aí a palavra grega. E nós temos também outras evidências que eram as línguas a qual não é conhecida do dialeto humano. Então nós vamos ver que a evidência do revestimento do poder, a principal delas, é o batismo com o Espírito Santo e a evidência de falar em línguas. Nos nossos dias hoje, o mais comum, notório, é o falar em línguas estranhas, que não há no nosso dialeto. Nós não vamos conseguir identificar, está falando em grego, em hebraico. Então nós vamos ver as línguas estranhas, as línguas não conhecidas. Então é necessário também que nós busquemos essa renovação, para que nós possamos experimentar essa experiência. O cristão a qual ele não é batizado com o Espírito Santo, que ela não tem essa evidência, às vezes ele necessita de um poder, porque Paulo ele vai dizer que aquele que ora em línguas, ele edifica a si. Então nós precisamos ter isso para que possamos nos edificar, possamos estarmos... o comentarista também ele vai dizer que essa experiência de Cristo, todo crente ele é selado. Quando aceita Jesus Cristo, ele é marcado, ele é selado com o Espírito. Porém, o batismo e essa evidência de falar em línguas estranhas, todo crente ele deve ter, pois ele se trata de um revestimento de poder. Isto. Então, nós vemos que nós precisamos entender, e dentro desse contexto, né, é um assunto que traria, e às vezes o tempo da nossa aula não é suficiente, mas o falar em línguas aqui não é o dom, né, de variedade de línguas. Nós então temos aqui as línguas como um sinal do batismo, e dentre, né, os dons do Espírito, depois que a pessoa recebe o batismo, então ela pode ser usada com o dom de variedade de línguas, aonde o apóstolo Paulo, como o irmão já citou aqui, ele recomenda que haja interpretação, para que a edificação não fique somente com a pessoa que está falando, mas sim com a igreja e com aqueles que estão ali à sua volta. Tendo esta visão, este entendimento, nós vamos para o tópico 3, onde fala que a continuidade do derramamento do Espírito, ela é, né, abrangente também através, primeiro, né, os dons do Espírito, que estão derramados sobre a vida daqueles que são cheios, são revestidos, recebem essa capacitação para a edificação da igreja e para a glória do nome de Deus. Nós vemos aqui no primeiro subtópico que fala a extensão da promessa do Espírito, do revestimento de poder. Este dom não ficou restrito ao Pentecostes, está estendido aos crentes das nossas épocas. Então, hoje nós podemos ser usados com dons de profecia, nós podemos falar em línguas estranhas, variedade de línguas, nós podemos ter o dom de curas, dons de milagres, dons de fé, dom da palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, discernimento dos espíritos que estão atuando hoje dentro das igrejas. E este é um dom muito necessário para os nossos dias. Haja vista já o contexto que citamos aqui de Mateus 24, que Jesus falou que nesse dia existiria muito engano, muita coisa errada, e às vezes por não termos essa operação sobrenatural do discernimento de espírito, é que nós muitas vezes, como a palavra de Jesus disse, o amor de muitos está esfriando,
porque isso traz confusão àqueles que, né, não têm essa compreensão. Então nós vemos que aconteceu naquela época, como o escritor pastor Douglas traz aqui para nós, e cita esta questão que a operação do Espírito Santo, o batismo, ele pode acontecer antes do batismo nas águas, que é outro assunto, né? Nós não temos tempo aqui para esmiuçar isso, mas o batismo nas águas é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é outra coisa diferente. Então, o batismo no Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa é regenerada, antes dele às vezes ser batizado nas águas, ele pode ser cheio com o Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo vai assim, como ele quiser, como já está bem declarado aqui na leitura bíblica em classe, que, né, é como ele quer. Então ele pode, como foi citado aqui na lição, esses dois casos, Cornélio, né, e também Samaria. Não é isso, irmão Jameson? Pastor, outro ponto interessante que o pastor Douglas nos traz, quando nós vamos analisar esse tópico da extensão da promessa do Espírito, ele deixa muito bem claro que esse dom ele não ficou restrito no dia de Pentecostes ou tão pouco aos discípulos que andaram com Jesus Cristo, mas ele é estendido aos crentes de todas as épocas. Abrange a minha geração, as gerações futuras, é necessário que busquemos esse revestimento. O dicionário bíblico Vini, ele vai trazer para nós, ele denota que esse batismo com o Espírito Santo ele é um presente grátis, tá? Ele acentua esse caráter gratuito e sempre é usado no Novo Testamento acerca de um dom espiritual ou sobrenatural. Então, além de nós aceitarmos a Jesus Cristo e termos a oportunidade de sermos salvos através da confissão e da nossa fé nele, nós temos a oportunidade de sermos presenteados com este poder maravilhoso para revestimento e para operar essas maravilhas e sinais extraordinários que acompanham a todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Então é importante salientar aos nossos irmãos que, mais uma vez aqui, não querendo ser redundante, mas que nós devemos cultivar o Espírito, afinal é um presente dado a nós, nós que fomos marcados e selados com o Espírito Santo, devemos por obrigação procurar zelar deste presente que nos é dado. Já pensou? Eu, o Senhor, ganhamos um presente e desmazeladamente deixamos ele ali à mercê do tempo, das circunstâncias, e ele deteriora com o tempo. O Espírito Santo, quando nos capacita com esse revestimento de poder, nós vamos ver que ele não quer que deixamos lá num cantinho e não ser utilizado. Já que fomos revestidos, é para que possamos crescer em graça, para que possamos nos desenvolvermos e mostrar os sinais e evidências que é possível através do Espírito Santo. Isso. Então, são pontos que parecem que são repetitivos, mas são necessários para que isso fique fixado na mente de todos, né, que não basta ser batizado com o Espírito. O Espírito Santo, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo com um propósito. Então, eu fui batizado com o Espírito Santo com um propósito. Eu estou cumprindo este propósito? Ou eu, como o irmão pontuou aqui, ou eu já deixei este presente que eu recebi de Deus abandonado, eu já não cultivo mais ele, eu já não falo mais em línguas, eu já não procuro mais ser usado com os dons espirituais. Então, quer dizer, para mim o interessante foi só dizer que eu sou batizado. Olha, eu fui batizado com o Espírito Santo, pronto. E agora eu vou abandonar. Então, não é esse o foco. Essa capacitação do Espírito, ela é diária, ela, né, todos os momentos, todos os dias, na vida dos discípulos, na vida de todos aqui no contexto bíblico, nós vimos isso. Era um contexto diário. Cada dificuldade, né, cada momento, em cada situação, fazia-se necessário esta operação sobrenatural do Espírito Santo na vida deles. Por isso que, aqui no subtópico 2 do terceiro ponto, o escritor nos diz que essa operação do Espírito é através de diversidade, mas com a unidade. Parece um ponto contraditório, né, controverso, um contradizendo o outro, mas nós entendemos que a diversidade aqui
é a variedade de operação, é a maneira, né, abrangente como o Espírito Santo ele opera na vida daqueles que se dispõem. Porém, embora seja variada a forma dele operar, a uns ele vai dar um ministério, a outro ele vai usar como um dom de profecia, o outro ele vai usar com um dom de variedade de línguas, o outro ele vai usar com um dom de fé, de cura, de milagre, de discernimento de espírito, embora todos se cumprem no mesmo propósito. Então, demonstra a unidade, a diversidade, mas é como diz aqui, tudo resulta em uma igreja cheia do poder e a unidade, ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Então, embora a operação seja diversa, o propósito é o mesmo, não é isso, irmão Emerson? Pastor, é interessante quando nós olhamos que a doutrina dos dons espirituais, conforme a fé pentecostal enfatiza, ele tem 3 princípios centrais. E nós vamos ver que esses princípios de universalidade dos dons, né, que todos os crentes, sem distinção, eles podem receber. Nós vamos ver também que ele tem uma finalidade coletiva, em que todos os dons, em que os dons não têm caráter individualista, mas eles visam o bem comum de toda a igreja. Não é apenas para o pastor Paulo ou para o irmão Jamerson se destacarem ali no meio de algo, mas é para a edificação do corpo de Cristo. Então nós precisamos ter sempre isso muito bem claros. Nós não podemos perder isso de forma alguma da nossa vista. E também tem a harmonia trinitária, perdão pela palavra, que ratifica os dons como obra do Espírito Santo, dirigidos pelo Filho e realizados pelo Pai, demonstrando que a vida eclesial é reflexo de comunhão com a própria Trindade. Então, quando eu tenho esse revestimento de poder e tem essa diversidade, ela vive em harmonia com essa unidade. O Espírito Santo, ele demonstra que é ele que é o capacitador, mas nós vemos que essa obra é realizada pelo Pai através de quem? De Jesus Cristo, a qual nós confessamos e aceitamos e confessamos como único e suficiente Salvador de nossas almas. Então é necessário que os salvos eles recebam esses dons específicos visando a edificação da igreja e não apenas buscar o individual. Paulo ele vai dizer que não é para nós nos vangloriarmos, que se fosse para se vangloriar, ele falaria em mais línguas do que todos os outros, né? Mas é para buscar o bem coletivo. Ele preferia falar 5 palavras que fossem de claro entendimento a todos os seus ouvintes, do que falar várias palavras e não edificar a nada. Então, o irmão que ele é batizado com o Espírito Santo, nós que somos cheios do Espírito Santo, devemos ter essa harmonia. Embora tenhamos diversidades, devemos ter essa harmonia e trabalhar sempre em busca da unidade. Isso. Então, por isso que os propósitos aqui, isso já adentrando aqui ao subtópico 3, ele diz que é a edificação da igreja, a glorificação de Cristo. E diz que a finalidade dos dons espirituais também é nos proteger de 2 perigos espirituais que estão à nossa volta. A soberba da vida, né, que transforma o dom em motivo de vanglória, como o irmão já pontuou, e também a negligência, que é aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, né? Negligenciaram, extinguiram o Espírito Santo, né? Que enterra o dom e impede o seu uso. Então, quer dizer, não dão valor àquilo que receberam. Infelizmente, em algumas situações, como já falamos aqui, existem muitos que buscavam somente o batismo só para dizer, eu já sou batizado. Mas desde então, quem sabe já faz 1, 2, 3, vários anos, e ele já nunca mais falou em mistérios, nunca mais falou em línguas estranhas, ele nunca mais foi usado com autoridade, não porque o Espírito não quer usá-lo, mas porque ele não cultiva esta vida, porque ele não se priva desta operação na vida dele. Infelizmente, alguns ainda buscam a ação do Espírito para proveito próprio, e como nós estamos vendo aqui, geralmente,
quando nós vemos no contexto bíblico, a ação do Espírito Santo, ela sempre foi em favor dos demais. A pessoa que era usada, ela tinha o benefício, mas não diretamente, mas vinha até depois que o Espírito agia naquele ambiente, então ele recebia também algo da parte de Deus, mas nunca foi para o seu próprio benefício. Não é isso, irmão Jameson? Nós temos na palavra que aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o menor. O Espírito que distribui os dons com propósito específico, ele visa exatamente isso, para que nós possamos servir. Também é importante lembrar aos nossos irmãos que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela vai professar categoricamente que na atualidade os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo para edificação, conforme o que for útil. Então, o irmão que ele tem o dom de falar em várias línguas, que tem um dom de interpretação de línguas, ou de discernimentos de espírito, que o nosso irmão ele possa usar esse dom para utilização, ele possa utilizar esse dom para a edificação da igreja, para o crescimento espiritual da igreja. Aquele que fala em variedade de línguas, que seja acompanhado da interpretação, serve como profecia, para alerta aos nossos dias, para que nós possamos, eu estou achando que eu estou preparado aqui, mas a palavra de Deus ela vem me edificar aqui e demonstra que eu tenho que subir o degrau. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Então, quando nós vemos aqui o Espírito que distribui dons com propósito, o Espírito Santo ele quer usar você com um propósito específico para edificar a igreja onde você congrega, a classe a qual você leciona e trazer uma edificação no seu setor. Começar por você. Assim como começou na Rua Azusa, aquele grande movimento, começar pela sua vida, meu irmão, que busca o Espírito Santo de Deus constantemente, que tem um relacionamento com Ele. Afinal, quando nós falamos de Espírito Santo, nós devemos falar com propriedade. Todo cristão que fala do Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo como amigo. Não é mesmo, pastor? Isso. É ele quem está próximo para poder auxiliar naqueles momentos de dificuldade. É nele que nós vamos buscar um consolo, vamos buscar um refrigério para a nossa alma cansada. Ele capacita, mas ele também está disponível. Então, utilize o dom que o Espírito Santo te concedeu com um propósito de edificação da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que capacitou Jesus a suportar aquele momento de tentação, humanamente falando, que Jesus, embora fosse 100% Deus, como nós já vimos na lição, 100% homem, mas naquele momento, carnalmente, se não fosse a capacitação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, humanamente falando, Jesus não teria suportado, né? E isso era uma demonstração que ficou para nós, que nós por si só não conseguimos suportar muitas vezes se não for pela capacitação do Espírito Santo. É um assunto muito gostoso, infelizmente o tempo, né? Nós não temos às vezes o tempo que gostaríamos, mas o professor aí dentro do tempo proposto na sala de aula tem aí vários argumentos, né? Recheado os argumentos e a forma que o professor pode abordar o assunto para os seus alunos. A conclusão da lição, ela nos diz que o Espírito Santo ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção daquilo que nós devemos fazer. Então, que isso seja uma verdade para nós. Quero aqui agradecer, irmão Jamerson, suas considerações, irmão Jamerson. Pastor, eu que quero agradecer aqui, externar minha gratidão primeiramente a Deus por esta rica oportunidade, ao Senhor que estendeu o convite, a confiança do nosso pastor presidente Roberto Alves Varjão, pastor Jonas, meu pastor local, pastor Valdeci Pereira, que Deus em Cristo continue abençoando a todos os nossos irmãos que acompanham a EBD em Pauta. E você que não acompanha, divulgue, compartilhe, e eu quero aqui sempre estar à disposição dos nossos irmãos para o que for útil na obra do Senhor. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Agradeço. A você, querido professor, uma excelente aula neste domingo. Que o Espírito Santo te capacite a uma excelente aula e que ele capacite os seus alunos
a obra que nos foi proposto. Agradecer a pessoa do nosso pastor presidente, pastor Roberto, que é um incentivador e um amante da Escola Bíblica Dominical, o pastor Wallace, que é o nosso superintendente geral do campo de Jaru, e a todos, que Deus em Cristo abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.